A paz do Senhor Jesus para todos, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Um bom dia para todos. Eu sou o pastor Dário Marinho e venho aqui nesta manhã de domingo trazer uma palavra de Deus ao meu coração e ao teu coração. Recebe essa palavra. Eu venho vos anunciar nessa manhã um Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que liberta, aquele que cura e aquele que dá vida e vida em abundância. A palavra do Senhor vai dizer lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Deus fala pela boca do seu profeta: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus, Ele está pronto para nos perdoar. Desde o princípio, Deus deixou bem claro que Ele não faz exceção de pessoas. Ele nunca fez e nem fará. Porque Deus criou o homem imagem e semelhança dele, somente para louvar e adorar Ele eternamente. É tanto que a Bíblia vai nos falar que nós somos a criatura mais perfeita que Deus fez. Então, Deus vai fazer exceção de pessoas, porque a própria palavra, que é o próprio Deus falando, porque a Bíblia é a boca de Deus. A palavra é o sangue e a carne de Cristo, que é o corpo de Cristo, é o corpo e o sangue de Cristo. É tanto que ele diz: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não terá vida em mim. E o próprio Jesus afirma: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Essa palavra, ela é viva e eficaz, ela se renova a cada dia, ela dá vida e vida em abundância. É essa palavra que vai nos levar para o céu se nós obedecer ela, se nós guardar ela no coração, se nós guardar os princípios de Deus. Quer ver Deus falar com você? Quer ver Deus falar contigo? Quer ver Deus falar comigo e com você? Leia a Bíblia. Leia a palavra. Porque toda vez que eu e você abrir a Bíblia, está lá Deus falando conosco, nos ensinando o caminho que leva ao céu, nos ensinando o caminho que agrada a Deus. E Deus fala pela boca do seu profeta que Ele está pronto para perdoar, mas para isso nós temos que se humilhar, nós temos que buscar a face do Senhor. Nós temos que pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, mas não um perdão de boca, é um perdão sincero. É se humilhar debaixo da potente mão do Senhor. É buscar Ele, é se humilhar perante a sua face. E quando Ele vê a sinceridade do nosso coração, Ele nos perdoa e ainda limpa as nossas feridas, ainda cura as nossas feridas. Como já foi dito, desde o princípio, Deus não faz exceção de pessoas. Deus está disposto a perdoar a qualquer momento. A prostituta Raabe, lá de Jericó, Deus pega uma prostituta cananeia. Ela não era hebreia, ela não era israelita. Mas Deus mostrou que Ele fez todos. Quem criou o homem foi Deus, imagem e semelhança dele, para louvar e adorar Ele eternamente. Mas por conta da desobediência, o homem anda pelo seu próprio caminho. Provérbio 16, 25, que o caminho do homem, a olho dele, parece ser um caminho bom, mas não sabendo ele, está indo para dentro da sua própria sepultura. Quando aquela prostituta, que era escravizada nas garras de Satanás,
que vivia uma vida miserável, mendigando pão, vendendo seu corpo para se manter, mas tinha um vazio, vivia algemada no mundo espiritual, a sua alma vivia no inferno. No dia que ela resolveu crer, ela não viu, ela apenas creu no que Deus vinha fazendo pelo seu povo, desde quando libertou o povo do Egito. A travessia do Mar Vermelho, a vitória que Deus vinha dando ao seu povo naquele deserto, como Deus vinha conduzindo o seu povo, ela creu no Deus de Israel. Porque Deus fala na sua palavra em João capítulo 4, que Ele quer verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Deus, não é preciso eu ver como é que eu vou fazer alguma imagem, pegar algum objeto para estimular minha fé, sendo que o nosso Deus, a Bíblia vai dizer que o céu é o trono de Deus e a terra é o estrato dos seus pés. Como é que eu vou fazer uma imagem de um Deus desse? Que a Bíblia vai dizer que a eternidade é filha de Deus. A eternidade não tem fim. É infinito, é eternidade, infinito. E ela está colocada no substantivo feminino. Então, a eternidade é filha de Deus. Como é que eu vou fazer uma imagem de um Deus tão grande? Deus é espírito. E Ele quer verdadeiros adoradores em espírito e em verdade para o adorá-lo. Aquela prostituta, ela não era hebreia, era cananeia, mas ela resolveu crer. A Bíblia diz que a fé é o sobrenatural, é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas crê no que existe que vai acontecer. E ela creu, e a partir do momento que ela creu, Deus só poupou na cidade de Jericó, através do seu líder, que ele levantou para liderar o seu povo após a morte de Moisés, Josué. Deus só poupou ali Raabe e sua família. E todo o restante foi morto à espada. E a cidade foi destruída, foi queimada. Então, Deus já deixou bem claro, de lá para cá, é tanto que Raabe, pela sua fé, Raabe, Jesus Cristo, vem da descendência de Raabe. Você vê que Jesus de Nazaré, o filho de Davi, o filho do Deus Altíssimo, aquele que veio para tirar o pecado do mundo, aquele que veio para nos libertar da condenação eterna. A genealogia de Davi, pode ler lá em Mateus capítulo 1, está lá, a genealogia de Jesus. Vai estar lá, vem da descendência de Raabe, Jesus. Vem da descendência da Moabita, Ruth, que não era hebreia também, era Moabita. Mas no dia que ela resolveu renunciar ao seu país, renunciar os seus deuses de pedra, renunciar a idolatria e adorar somente um Deus, o Deus de Israel, aonde ela renunciou tudo para viver entre o povo de Deus, entre os israelitas, ela se tornou filha de Deus, através da sua fé. E ali ela se casa com um homem israelita, chamado Boaz, porque Ruth era viúva de um israelita, filho de Noemi, e ali ela vai para Israel, ali ela conhece Boaz, eles se casam os dois, aí eles têm um filho chamado Obedé, e Obedé tem um filho chamado Jessé, e Jessé tem um filho chamado Davi. E Jesus
É tanto que tem um louvor: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. E Jesus vem da descendência do rei Davi. É tanto que Deus fala para Davi, uma promessa que Deus fez a Davi. Porque Deus não para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Davi, estabelecerei o teu reinado para sempre. Da tua descendência, estabelecerei o teu reinado para sempre. Então, Jesus vem da descendência de Davi. E o reinado de Jesus é para sempre. Então, Deus ele não faz exceção de pessoas. Mas o que acontece, trazendo por dia de hoje, para não sair fora do contexto, trazendo por dia de hoje, onde nós lemos lá em 2 Crônicas 7:14, o povo não quer saber de Deus. O povo quer viver no pecado e dizendo que agrada a Deus. O povo quer dizer que agrada a Deus e quer viver no pecado. Não tem como servir a dois senhor. Deus já enviou praga. Essa praga, essa pestilência, coronavírus, foi o próprio Deus que permitiu. Aqui no livro de Isaías, capítulo 26, versículo 20 e 21 está escrito. Eu vou ler lá mais você, vamos ler. Isaías, capítulo 26, versículo 20 e 21. Vamos ler aqui. Castigo e salvação, Isaías 26, versículo 20 e 21. Meu povo, vão para suas casas e tranque as portas. Esconda-se por algum tempo, até que passe a ira de Deus. Porque o Senhor Deus virá da sua morada no céu, a fim de castigar os moradores da terra, por causa dos seus pecados. Pois a terra não esconderá mais os que foram mortos, mas deixará que apareçam todos os crimes de sangue. O próprio Deus permitiu essa pestilência. Essa profecia se cumpriu. Nós passamos aí por 2 anos de pandemia, aonde milhões de pessoas deixaram a sepultura, aonde milhões de pessoas também ficou com sequela. E o povo não se arrepende. O povo clama a Deus, para Deus dar um livramento da enfermidade, mas o povo não se arrepende, não tem um arrependimento sincero no coração. Infelizmente, estão caminhando para dentro da sua própria sepultura. Aí estamos vendo aí agora um início de uma guerra aí na Ucrânia com a Rússia. E o povo não se arrepende, o povo não se volta para Deus. O povo quer que Deus dê o livramento de uma enfermidade. O povo quer que Deus dê um livramento de um acidente. O povo clama a Deus para enviar um emprego bom. Pede a Deus um emprego bom. Pede a Deus para dar uma faculdade boa para o filho. Pede a Deus para enviar a sua necessidade. Pede a Deus bens materiais, recursos na terra que não vale de nada. Mas o principal o povo não pede, que é a cura da alma. O principal eles não querem fazer, que é se libertar da escravidão. Porque a pessoa que não tem Jesus na sua vida, ela é escrava do pecado. João 8,12 vai dizer, disse-lhe Jesus, eu sou a luz do mundo. Aquele que está em mim é luz, quem não está é treva. Então se a gente não fizer uma aliança com Cristo, nós somos treva. Se nós não fizermos uma aliança com Jesus, o que habita dentro de nós é escuridão. E se nós perdermos essa matéria, nós vamos para o inferno. Porque o que Jesus quer de mim e de você é uma aliança com Ele. Ele veio amando do Pai, se fez carne. João capítulo 1 vai dizer, no princípio era o verbo e o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. E o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. O verbo é a palavra, Jesus. Se fez carne e habitou no meio de nós. Para quê? João 14,6 vai dizer, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Então ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Mas as pessoas, elas querem viver no pecado e querem viver com Deus. Se eu sair perguntando aqui a qualquer pessoa, seja em qualquer cidade, seja em qualquer país,
seja aos 4 cantos da terra. Aonde eu sair perguntando, para qualquer pessoa, se ela tem Deus, ela vai dizer que tem. E é com cigarro na boca, é usando droga, é se prostituindo, é na idolatria, é na lascívia, é na luxúria, é em todo tipo de coisas que desagrada a Deus. É na prostituição, é na adultério, é na fornicação, é cobiçando o bem do próximo, é cobiçando a mulher do próximo, é mulher traindo o marido traindo a mulher, e aquele cabaré maior do mundo. E eles dizem que tem Deus no coração. E ele diz assim, não preciso do Deus dos crentes não para ser salvo. Eu tenho minha religião. Religião não salva ninguém. Quem salva é a palavra, é Jesus. Quem salva é Jesus. Para ser salvo tem que ter renúncia, tem que ter confissão. A Bíblia vai dizer, Jesus fala, aquele que me negar diante do homem, eu negarei diante de Deus e dos anjos. Mas aquele que me confessar, eu o confessarei diante do meu Pai e dos anjos. Então, tem que ter uma confissão em Cristo, tem que ter renúncia. Eu vou dar um testemunho de minha pessoa. Em outra hora eu andava por caminhos tortuosos. Eu não era pastor, eu vivia no crime, aonde o diabo me escravizou 18 anos. Fui para a cadeia 5 vezes, aonde eu cheguei a derramar sangue, aonde eu cheguei a roubar, aonde eu cheguei a traficar. Fui preso 5 vezes. Mas, se alguém perguntasse para mim, naquela época, se eu crio em Deus, eu ia dizer que eu cria. Se alguém perguntasse para mim naquela época se eu tinha Deus no meu coração, eu ia dizer que eu tinha. Porque até o macumbeiro fala no nome de Deus. Mas vai ver se ele faz as coisas que agradam a Deus? Não. Ele faz as coisas que agradam o Senhor dele, o capeta, Satanás. E eu vivia na prática do erro. Eu vivia uma vida de pecado. Agora, no dia que eu conheci a palavra, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí Jesus me libertou, Jesus me curou e me transformou, me deu uma nova vida. Porque hoje eu não sou mais escravo do pecado, eu sou escravo de Cristo. Hoje eu não vivo mais uma vida de desobediência a Deus, não, eu vivo uma vida de obediência a Deus. Embora eu seja pecador, como a Bíblia diz em Salmo 143, que não tem nenhum justo na terra vivente. Aonde a Bíblia vai dizer nas epístolas de João, que aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso e nele não há verdade. Então todos nós pecamos, em palavras, pode até pecarmos numa prática, mas temos que pedir perdão, não podemos desistir de Jesus. Ou seja, a palavra do Senhor se cumpriu na minha vida e Deus quer que se cumpra na sua também. 2 Coríntios 5,17. Eis que as coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo e nova criatura nós somos em Cristo. Ou seja, porque hoje está aqui, olha, um novo Dário, embora na mesma carne, mas com outro espírito, o Espírito de Deus. Ou seja, o cigarro não me prende mais, a prostituição não me prende mais, a bebida não me prende mais, a droga não me prende mais. Hoje eu não derramo mais sangue, eu não roubo, eu não mato, eu não faço mais nada do que eu fazia antes. Por quê? Porque eu conheci Jesus, eu aceitei Ele na minha vida e a libertação só pode ser por meio dele, porque Ele vai dizer, se crer com o coração e confessar com a boca, terá vida em mim. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém pode chegar a Deus a não ser por Jesus. Então, hoje, eu vivo uma vida de obediência. Hoje, eu não vivo a vida que eu vivia antes. Ou seja, eu me arrependi, eu tenho vergonha do que eu vivi. Eu tenho vergonha. Eu falo aqui para dar testemunho, eu falo como testemunho, porque eu tenho vergonha. Quando eu paro para pensar na vida que eu vivia antes, eu tenho vergonha de mim. Se cumprindo também a palavra lá em Ezequiel que o Senhor fala, que nós ia ter vergonha das nossas práticas, quando nós conhecesse o Deus vivo de Israel.
quando Deus nos transformasse pelo poder dessa palavra, que nós se lembrasse do pecado que nós vivia, nós ia ter vergonha. Ezequiel, se eu não me engano, capítulo 36 está lá. Não me recordo o versículo. Que quando há transformação, a pessoa tem vergonha da prática do erro. Então eu tenho vergonha. Mas eu falo como testemunho para que as pessoas creiam no poder de Deus. Que Deus, através do sacrifício do seu Filho Jesus, que nos libertou do pecado, para viver uma vida de obediência a Deus, para que quando Ele vier buscar a sua igreja, para quando vier o dia do juízo, nós escape do juízo de Deus. Nós esteja ao lado de Cristo, à destra dele ali, a igreja do Senhor, aonde nós vamos viver eternamente com o Senhor Jesus, aonde a glória de Deus vai nos iluminar eternamente na Nova Jerusalém, aonde a Bíblia diz, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não vai passar, não há de passar. E o apóstolo João fala, eis que eu vi um novo céu e eis que eu vejo uma nova terra, em Apocalipse fala. Então, é tempo de se converter, é tempo de se arrepender, é tempo de se consertar, é tempo de se curvar diante do Senhor Jesus, para que Ele possa libertar eu e você da escravidão do pecado, para que Ele possa nos dar uma vida e vida em abundância, porque a Bíblia vai dizer que João 10:10, o ladrão só veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus diz, eu vim para a vida e vida em abundância, porque o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus já deu a vida por nós, meu amado irmão. Tem repletos de testemunho, como eu falei da ex-prostituta Raabe, que quando ela conheceu o Deus de Israel, que ela se arrependeu dos seus maus caminhos, que ela creu no Senhor, recebeu Ele como Salvador, Deus transformou a vida dela. Quantas prostitutas não tem aí transformadas que hoje são pastoras? Eu conheço mais de uma que hoje são pastoras, ex-prostitutas. Hoje elas dão testemunho. Hoje são mulheres casadas, construíram família, tem lá, apacenta rebanho, ganha almas para o Senhor Jesus. Homossexual, que vivia preso no homossexualismo. Conheço também, hoje são presbíteros, diácono. Mulheres lésbicas, conheço também, que hoje são transformadas pelo poder da palavra, porque, meu irmão, é um mal. Aí você pode dizer, não, pastor Dário, mas eu não sou nada disso. Meu irmão, mas se não tiver a confissão em Jesus, se você não confessar Ele como Salvador da sua vida, todos nós somos necessitados de Cristo. Jesus morreu por todos e ressuscitou por todos. Ele levou o nosso pecado sobre si naquela cruz e ao terceiro dia ele ressuscitou com vida para todos. Mas é obrigado à confissão. O que foi que Deus falou? Em 2 Crônicas 7, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está mandando é se humilhar, é se converter. Não é abrir a boca e dizer que tem Deus e pronto, acabou de viver uma vida do jeito que você quer viver, não. Porque a Bíblia vai falar pela boca do salmista Davi, eis que a minha mãe me concebeu em pecado, nós já somos concebidos em pecado. A diferença é que uma criança, ela é pura, ela não tem o discernimento do que é certo e o que é errado, mas já foi concebida em pecado. Mas a partir de 7, 8 anos de idade, ela já sabe o que é certo e o que é errado. Até uma criança com 7, 8, 9 anos de idade, se ela saber distinguir o que é certo e o que é errado, se ela não tiver uma aliança com Cristo e ela morrer daquela maneira, ela vai para o inferno, meu irmão. Ela vai para o inferno, tem que ter a confissão. Quer dizer que Maria e João, para ir para o céu, tem que confessar Jesus e renunciar ao mundo. E você é o bonitão das tapioca. É a última tampa da Coca-Cola que não precisa confessar Jesus, não. Você vai viver a sua vida do jeito que você quer, porque você é um pai de família, você é uma mãe de família, você vive do seu emprego, você é uma pessoa venerada na sua cidade, no seu país. Você pode ser o escambau, você pode ser o dono do seu país, você pode ser o dono da sua cidade. O povo tudo pode lhe aplaudir, mas se você não tiver o aplauso de Jesus, você vai morrer, vai para o inferno.
Porque para você ser aplaudido por Jesus, você tem que confessar Ele como único e suficiente Salvador da sua vida. Se você não fizer a confissão com Jesus, o seu carro não vai levar você para o céu, a sua fazenda, o seu patrimônio, a sua conta no banco, o seu aplauso, a sua veneração durante da sociedade, onde as pessoas lhe veneram, não vai levar você para o céu. Quem vai levar você para o céu é Jesus. Se você fizer a confissão com Ele, renunciando o mundo, renunciando o prazer da carne, a corrupção do pecado da carne, fazendo aliança com Jesus, aí sim você vai subir para o céu no dia que você perder a matéria. Senão você vai para Marcos 9,44. Ali o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. É enxofre e ranger de dentes eternamente. É necessário uma aliança com Deus. É necessário. Deus não obriga ninguém a nada. A nada. Mas está escrito, 2 Coríntios 5,10. Todos terão de prestar conta diante do tribunal de Cristo das suas obras. Você pode ser a melhor pessoa do mundo para as pessoas. Você pode doar 1 milhão todo dia para a instituição de caridade. Você pode fazer todo dia 1000 cestas básicas e doar. Mas se você não tiver Jesus, se você não fizer a confissão com Jesus, você vai para o inferno. Porque o céu, para entrar lá, não é por meio de obras, é pela fé e a graça em Cristo. Porque se você ganhar salvação por meio das obras, o sacrifício de Jesus foi em vão. É por meio dele, meu irmão, a salvação. Agora, a fé sem obra é morta, assim também a fé é a companheira da obra. Uma acompanha a outra. Mas a salvação não é por meio da obra, é por meio da fé. É por meio da fé. E a fé vem acompanhada pela obra. Então, guarde isso no seu coração. Guarde essa palavra no seu coração. Que a salvação é só por meio de Jesus. E tem que ter a confissão. Porque todos nós necessitamos de Jesus. Seja branco, preto, azul, amarelo, seja rico ou pobre. Seja ladrão, homicida, seja traficante, prostituta, seja uma pessoa venerada, médico, juiz ou não. Se não fizer uma confissão, se não tiver uma confissão, se não confessar Jesus diante do homem, não terá vida nele depois da perda da matéria. Porque perdeu a matéria, se perdeu a matéria em Cristo, nova criatura é. Se perder a matéria em Cristo, pode ter certeza. A Bíblia vai dizer em João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você crê nisto? E em João 5, 24 vai dizer que quem está em Cristo não morre, passou da morte para a vida. Ou seja, não morreu, dormiu em Cristo. E vai se levantar para a glória no dia que Jesus vier buscar a igreja. Agora, quem não fizer uma aliança com Cristo, infelizmente, João 8, 12 diz assim, que quem está em Cristo é luz e quem não está é treva. Então, se você perde a matéria sem Cristo, quem vem lhe buscar é os demônios. Porque aquela treva que está dentro de você, que é demônio, vai entregar a sua alma para os demônios que estão vindo do inferno buscar. E ali você vai ser levado para o inferno, para o abismo, ali você vai ser atormentado de noite e no dia do juízo final você vai se levantar para a condenação eterna. Então, meu irmão, infelizmente muitos estão lá. Infelizmente, nesse momento, muitos estão entrando para lá, porque tem muitas pessoas morrendo agora. Assim como tem crianças nascendo aos 4 cantos da terra, tem pessoas morrendo. E tem milhares de pessoas morrendo sem Cristo nesse exato momento, onde os demônios estão levando para o inferno. Infelizmente, essa é a realidade. Essa é a realidade. Assim como esse mundo físico, terreno é real, assim como você está me vendo aqui, nesse vídeo, aonde logo mais você vai estar Tô encerrando, meus irmãos, por conta do tempo. Porque senão vai ficar grande demais e não vai dar para postar. Assim como o senhor, a senhora, vocês estão me vendo aqui. Estão vendo que eu sou real. Estão me vendo. Assim como a senhora se vê no espelho. A senhora pega em qualquer objeto,
bate e vê que é real, assim também o mundo espiritual é real. E essa vida aqui na Terra é uma passagem. É como um sopro, é como a sombra, é como a neblina que se passa. Um dia nós vamos perder a matéria. Agora a alma é eterna. Lembre disso. A alma é eterna. E quem vai escolher para onde essa alma vai é eu e você. Enquanto nós estiver nessa matéria aqui, enquanto nós tiver o fôlego de vida, a chance, a esperança. Enquanto a vida é a esperança. Então, enquanto nós estamos vivos, nós temos a decisão na nossa mão, porque Jesus deixou o livre-arbítrio. Quem escolhe para onde quer ir após a morte é nós. Nós escolhemos se quer ir para o céu ou se quer ir para o inferno. Só que após a perda da matéria, não tem mais escolha. Amém. Vamos viver eternamente na glória. Mas se perdeu a matéria sem Cristo, infelizmente, vai ser lançado no lago de fogo. Lá em Apocalipse 20:14, onde é a segunda morte. Essa é a verdade. Mas enquanto a vida, a esperança. Guarda essa palavra no teu coração. A paz do Senhor Jesus para todos e um bom dia. Fica todos com Deus.